Hoje a internet fez parecer que todo mundo ficou milionário da noite pro dia. Você abre o Instagram e parece que tá todo mundo feliz, rico, milionário, saudável, enquanto a sua vida tá travada, pra não dizer uma merda. Só que existe uma coisa que quase ninguém fala e eu vejo pouquíssimas pessoas falando isso na internet. Sua vida não tá dando errado porque você é incapaz. Às vezes, ela só tá tentando arrancar você da rota errada. E eu percebi isso quando eu descobri que o Sylvester Stallone praticamente não tinha dinheiro pra comer. E nesse vídeo aqui, eu quero te dar uma perspectiva totalmente diferente do que você tá passando agora na sua vida, que talvez seja um momento sim de fracasso e que você tá se sentindo desolado, frustrado, triste com como as coisas estão andando pra você. Quero exemplificar isso pra ti, te contando um pouquinho da história do Sylvester Stallone. A história dele se inicia lá nos anos 70, quando ele, nos Estados Unidos, passava muita dificuldade e a única coisa que ele tinha era o seu melhor amigo, um cachorro. Cara, só que a situação tava tão difícil pro Stallone que ele não tinha dinheiro pra comprar comida pro seu amigo, pro seu melhor amigo. Por conta disso, ele teve que fazer uma das coisas mais tristes e sofridas da vida dele, que foi pensar em uma solução para que o cachorro não morresse de fome. E a única solução que ele conseguiu encontrar foi vender o seu cachorro por $40. Ele vendeu seu cachorro, que era a única companhia que ele tinha naquela vida triste, solitária, vazia e completamente sem dinheiro. E ele, no momento onde ele não sabia o que fazer para sobreviver, ele começou a fazer vários testes de elenco, mas para sua surpresa ou tristeza, ele foi rejeitado em absolutamente todos. Agora, imagina que loucura é isso, né? Você tá fazendo uma coisa, tá buscando uma oportunidade e você simplesmente é rejeitado. Ouve não, 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 não. E chega uma hora que você cansa de ouvir não, que você fala, não é possível. Eu sou um fracasso, eu sou um completo desastre. O que eu tô fazendo errado da minha vida? E ele tava num momento tão desesperador na vida dele, sem saber o que fazer, que ele procurou uma última opção, o que ele podia fazer. Ele teve uma ideia um tanto quanto estranha, que foi escrever um roteiro, que poderia ser a última saída dele, que seria escrever um bom roteiro pra conseguir vender e ter um rendimento disso, e conseguir sobreviver, conseguir viver por conta disso. Ele escreveu um roteiro, guardou ali com ele, e um dia, como outro qualquer de rejeições, ele foi fazer um teste de elenco. Nesse teste de elenco, no final do teste, ele falou pra uma das pessoas, organizadores, diretores, enfim, não vou lembrar agora o nome, e falou o seguinte, olha só, eu tenho um roteiro, você não gostaria de ver, sabe? Você pode gostar e tal. E falaram, tá, tudo bem, dá o roteiro pra gente, a gente vai dar uma olhada, a gente vai analisar, tal, não sei o quê. Olharam o roteiro, gostaram do roteiro e ofereceram incríveis mais de $100 mil por ele. Imagina, o Stallone ali nos anos 70 teve que vender o cachorro, acho que ele tinha só uns $100 ali na carteira, e você no lugar dele obviamente falaria, cara, tá ótimo, vamos aceitar, vamos fazer acontecer, tá bom, tá vendido. Só que ele falou, olha, eu quero vender, só que tem uma condição, eu gostaria de protagonizar o filme. Óbvio que a resposta foi não, até porque quem era o Stallone? Ele nunca tinha feito um filme sequer. E pra Hollywood, naquela época, pra um filme fazer sucesso, deveria ser um artista, uma celebridade, um ator mega famoso, enfim. E o Stallone não era ninguém na fila do pão. Então, obviamente, ele levou um não belíssimo. Falaram, olha, a gente não quer você como o ator desse filme, a gente vai ter outra pessoa, mas a gente vai comprar o seu roteiro. O Stallone falou que não. Eles começaram a aumentar a proposta ali do roteiro, porque o roteiro realmente era muito bom, e ele não aceitou. Até que, tudo bem, ali numa conversa, e falaram o seguinte pra ele, olha, tudo bem, a gente vai aceitar você como protagonista, como ator principal do filme, mas a verba a gente vai comprar você, mas a gente vai te pagar pelo roteiro e pra você protagonizar $35 mil. Cara... Que pessoa em sã consciência que toparia? Só que o Stallone topou. Sabe por que ele topou? E sabe por que eu acredito tanto e eu acho a história dele tão sensacional? Porque não era o dinheiro que movia ele, gente. Não era a grana. E eu fico impressionada com isso, porque é a parada da internet. Hoje em dia, o tanto de gente... eu tenho certeza que você... vê na internet gente que nitidamente só quer dinheiro, né? Eu ia falar uma expressão feia aqui, mas enfim, só quer levar o seu dinheiro, né? Só quer te vender, ela tá pouco se lixando. Se você vai ter evolução, se você... Sabe, eu já tive experiências horríveis na internet. Então você entende que a história do Stallone foi poderosa e ele chegou onde ele chegou, e já vou chegar lá, porque não era grana. Era um sonho, era uma coisa maior. O que movia Stallone, apesar de ele estar precisando de dinheiro, não era o dinheiro. Resumindo, ele aceitou a proposta da compra de 35 mil, ele pegou uma parte da verba e o mais doido, ele comprou o cachorro dele de volta e há boatos que ele comprou por $15 mil, porque
O dono atual do cachorro não queria vendê-lo e o Stallone insistiu muito. O cara foi começando a aumentar, até que ele falou, tá, eu quero 15 mil. E o Stallone falou, tá bom. E imagina, ele tinha 35 mil de verba, produzir todo o filme e comprou o cachorro por 15 mil. Um detalhe interessante, um fato curioso é que as roupas que ele usou nesse filme eram as próprias roupas dele, né? Porque ele não tinha verba. Resultado. Por conta de ele não ter uma verba, ele começou ali a aflorar a criatividade. Então, olha só como às vezes a gente não tá enxergando oportunidade. Mas olha isso. O fato de ele não ter verbo suficiente fez ele automaticamente colocar a mente ali, consciente, inconsciente, subconsciente, sei lá, pra pensar, pra tentar achar soluções pra fazer um filme bom. E fez. Resultado. O filme teve um sucesso estrondoso. Sabe de que filme eu tô falando? Rock. Exatamente, cara. Ó, eu fico toda arrepiada, não vai dar pra ver aqui na câmera, mas tudo bem. Olha que história incrível. O Stallone tava no pior momento da vida dele, eu vou praticamente chorar aqui, mas o Stallone tava no pior momento da vida dele. A vida dele tava um caos, ele não tinha, só tinha roupa rasgada. No Rock mostra isso. Várias roupas que ele tá usando estão rasgadas, e não é porque era proposital, é porque as roupas eram dele. Imagina. E às vezes ficou tão bom que a gente nem percebeu, né? Por causa da história do filme. Mas o que movia o Stallone não era a grana. A grana foi consequência. O que movia ele era o amor. Só que principalmente o pior momento da vida dele foi pra mostrar as oportunidades que ele tinha, que ele não veria se ele tivesse num bom momento. Talvez Rock não seria o que foi, talvez ele não ganharia o Oscar se ele tivesse ali 1 milhão de verba. Porque ele faria um filme incrível de Hollywood. E não, cara. E teve vários improvisos. E o filme foi excelente. Você entende o que eu tô querendo dizer? Tem coisas na sua vida que estão acontecendo agora e não é por acaso. Às vezes é até uma permissão de Deus. Pra que, filho, filha, olha o que eu tô colocando na sua vida. Porque se você não tivesse agora nesse caos, se você não tivesse vivendo esse fracasso que você enxerga, você não veria oportunidades. Tem coisas na sua vida que estão acontecendo não é por acaso. Se a sua vida não está dando certo, que se você já tentou mais de uma coisa e não tá dando certo, é um sinal da vida te falando, muda a rota. Muda a rota. Porque às vezes você tá insistindo numa coisa que não é pra você. Entende? O Stallone, gente, ele fez vários testes, ele não passou em nenhum. Por quê? Porque o que era destinado a ele era escrever o roteiro de Rock, protagonizar o Rock, e porque ninguém faria o filme melhor que ele. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Pede pra Deus, a partir de hoje, abrir os seus olhos pra que você comece a enxergar isso. Porque isso vai ser sensacional, você vai conseguir captar. Porque esse caos que você tá vivendo, isso que você chama de fracasso, na verdade é a maior oportunidade da sua vida, porque é nesse meio que você vai crescer. Você sabia? O dono da Chili Beans, o Kaito Maia, você conhece, né, o Kaito Maia? Ele tinha uma banda de rock. O sonho da vida dele era ter uma banda, aliás, de black music, groove. Ele tinha essa banda. Foi graças à banda que deu errado que ele fundou a Chili Beans. Você sabia disso? Depois dá um Google. Aliás, eu tenho um vídeo que tá no card aqui em algum lugar. Você vai ver esse vídeo e você vai entender o que eu tô falando. Mas tem coisas na sua vida que estão dando errado graças a Deus, graças à vida, ao universo, pra que você trilhe um caminho infinitamente melhor. Cara, esse vídeo não apareceu pra você por acaso. Isso não apareceu pra você por acaso. Tem coisas incríveis que estão prestes a acontecer contigo. Basta somente que você abra os olhos e enxergue essas oportunidades. Porque a oportunidade não encontra quem é sortudo. A oportunidade encontra quem está pronto para recebê-la. Guarda isso.